Mateus capítulo 5. Deixa eu me organizar com as minhas anotações aqui. Mateus capítulo 5, versículo... Vamos ler o 3 e o 4. O 3 a gente meditou já na última semana. Vai ficar craque em bem-aventurança. Vamos ler desde o 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, como se assentou aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meditamos isso semana passada. Ou pobres de espírito. Pobre de espírito, aqui está falando, não é financeiro, é pobre. Aquele que reconhece que tem uma necessidade. Aquele que reconhece que é necessitado de Deus. Aquele que entende a sua condição, a sua pequena condição diante do Senhor, de quão falho nós somos, de quão pecadores nós somos. Jesus diz o seguinte: feliz, bem-aventurado ou feliz é esse que reconhece o seu estado, que sabe que precisa de ajuda, que sabe que é carente, que precisa de Deus. Aquele que não é orgulhoso, aquele que não bate no peito e diz: eu sei tudo. Não, aquele que reconhece que precisa de Deus. E aí, Jesus fala que desse tal é o reino dos céus. O Sermão do Monte é uma contracultura ao que o mundo diz. É totalmente o oposto ao que o mundo fala. Olha a segunda bem-aventurança, que é mais contracultura, que é mais algo contrário do que isso aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se a gente fosse falar de outro jeito, é feliz os infelizes. É contraditório. Feliz é o que chora. Feliz não é aquele que está sempre com um sorriso na carão, com os dentes aparecendo. Jesus está dizendo assim: não, para o mundo é isso. Mas feliz é o que chora. Mas o que mais tem hoje é as pessoas buscando por felicidade. As pessoas buscam felicidade. O ser humano busca por felicidade. E nesse texto nós vemos que Jesus está dizendo: mas é feliz é o que chora, não é o que sorri. As pessoas a todo tempo evitam a todo custo o choro. É ou não é? A vida não é feita disso. As pessoas querem evitar sofrer, querem evitar ter infelicidades, querem evitar chorar. Só que a felicidade que Jesus está falando nesse texto não é aquela do ponto de vista terreno, do humano. Não é aquela felicidade porque alcançou um objetivo. Não é aquela felicidade porque venceu um obstáculo. Ele está falando aqui de uma felicidade plena, espírito, alma e corpo. E aqui esse conceito de felicidade vai transcender aquilo que é a felicidade humana, terrena, aquela do dia a dia. E isso a mente humana, o homem não entende, o homem não compreende. Jesus está falando aqui de algo sublime. Jesus está falando de algo superior, de algo acima do terreno, de acima do normal. A primeira impressão ou compreensão que a gente tem que ter desse texto é que Jesus está falando de algo que é espiritual. Não é algo intelectual, é algo espiritual. E por não entender isso, o que o ser humano faz? O que o homem faz? O homem busca fugir desse choro. O homem busca fugir dessa infelicidade. E aí, desde criança, nós ouvimos, por exemplo, nós homens: homem que homem não chora. Ou frases do tipo: seja feliz o quanto possível. Busque sua felicidade a qualquer preço. Busque sorrir a qualquer preço. Tenha sempre um sorriso na sua face. E aí o que acontece? Muitos vão buscar felicidade momentânea. Aquela felicidade que é do momento, mas que muitas das vezes, talvez na maioria das vezes, produz uma dor que é duradoura. A felicidade é momentânea, mas a dor que aquela felicidade pode trazer, às vezes dura toda a vida. A população das cidades a cada dia está crescendo mais. O pessoal está saindo, das zonas rurais, indo para as zonas urbanas cada dia mais. Emprego tem crescido pouco. A tendência, o que é isso no mundo? Não é só um país A ou país B. A tendência, o que é? Se diminui a carga horária para ter mais gente trabalhando, mais turnos e tal. E aí antes era 12 horas que o cara trabalhava, agora é 8, depois é 6, agora é com o dia. Mas para que isso?
para as pessoas trabalharem mais, trabalharem menos, ter mais oportunidades de emprego. Você vai pagar menos também para os caras, que vai trabalhar menos horas. Só que daí o que acontece? O homem começa a ter o tempo livre. E quanto mais tempo livre você tiver, ou o homem tiver, mais ele vai buscar preencher esse espaço, esse tempo livre, procurando o quê? Procurando prazer, procurando descansar, procurando alegria, procurando a satisfação, procurando uma plena felicidade. Está errado isso? Não está. Mas o problema é que daí surge a indústria do entretenimento, né? E aí é o que mais tem crescido. Aquilo que tem investido naquilo que é agradável, aqueles que investem naquilo que é belo. E aí o ser humano gasta tempo na busca por preencher esse espaço vazio com felicidade que ele busca, escapando do choro, da tristeza. Isso é que importa. Gastar a vida sentindo-se bem, buscando felicidade. E aí o que isso sugere? Que a gente tem os marqueteiros aí de plantão, os publicitários, tudo. Aí sugere-se que nós devemos consumir para sermos felizes, né? E aí você vai nos melhores restaurantes, busca os melhores lugares para viajar. A pessoa acha que se tiver mais dinheiro ela vai ser mais feliz. Se ela comprar mais vestido, mais sapato, mais carro, mais celulares. A cada ano muda o celular dele, porque ele quer ser feliz. E aí a gente vai sendo despertado nisso. Só que aí vem Jesus, e Jesus diz: felizes são os que choram. Que contracultura, mano. A tendência é totalmente oposta àquilo que Jesus vem apresentar. Então Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade, ou melhor, a felicidade que muitos têm buscado, está na direção errada. Talvez você que nos ouve, você que nos assiste, você que está aqui, você tenha pensado: puxa, mas eu tenho buscado então na direção errada. E aí Jesus começa a dar a receita: a direção certa é essa. Os que choram são os que realmente são felizes. Aqueles que choram. Mas como entender isso, pastor? Pense comigo, tem gente que acha que se ela ganhasse o dobro do salário dela, aí sim, ela vai ser feliz. Se o meu salário aumentar 3, 4 vezes. Se eu puder passar as minhas férias todo ano em tal lugar. Se eu comprar tal carro, se eu comprar essas roupas, se eu comprar aquele sapato, aí eu vou ter um casamento mais feliz. Se eu fizer esse investimento. E ela busca a felicidade. Ou seja, a humanidade caminha numa direção, num sentido. Nós estamos num caminho em busca da felicidade. Mas Jesus está dizendo: gente, a direção é a contrária. Felizes são os que choram. Felizes são, ou como já diz alguém, felizes são os infelizes. Felizes são aqueles que choram nessa perspectiva espiritual. É como Jesus estivesse dizendo que vamos fazer uma conferência. Semana passada a gente falou que Jesus fez um retiro, né? Era um retiro com Jesus. Nós agora vamos fazer uma conferência. Conferência, o choro segundo Deus. Vamos fazer isso aqui. Imagina, vamos fazer divulgar na cidade, o choro segundo Deus. Será que vai dar público? Vai dar quórum? E para a gente entender o que Jesus está falando aqui, a gente tem que analisar o que é pecado. Porque se a gente fizer uma análise errada, defeituosa, sobre o pecado, nós vamos produzir uma vida cristã defeituosa, inadequada, infeliz. Pecado, a definição de pecado que a gente conhece é errar o alvo, né? Errou o alvo é pecado. Eu ouvi alguém dizendo uma vez que pecado é agradar ao diabo e desagradar a Deus. Isso é pecado. Se você não tiver profundamente convencido dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, você não vai ter uma verdadeira conversão na direção do Senhor. Por isso, Jesus ele não soltou essa ideia aqui, ele colocou em ordem. Primeiro é felizes os pobres de espírito, que reconhecem os seus pecados, que sabem que são pecadores.
Porque daí o perdão, a santificação, o choro e a felicidade vão ser alguns degraus dessa vida cristã, amados, que vão fazer com que eu suba a este monte da presença do Senhor, suba até Ele, esteja diante dEle. Deus quer que você suba, que você cresça. Só que se você não entender isso, você não poderá subir, você não vai desfrutar do que é ser feliz ou pobre, feliz o que chora. Você não vai ter esse consolo que Jesus fala aqui, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Mas que choro é esse? Que choro é esse que Jesus está falando? Que felizes os que choram, felizes os infelizes. Que espécie de tristeza, pense comigo, que espécie de tristeza é essa? Que pode produzir alegria da bênção de Deus, da bênção de Jesus naqueles que a sentem. Geralmente você podia pensar, o pastor vai pregar, vai tentar despertar em mim um desejo de buscar a felicidade, de buscar a vitória. Mas o nosso desejo nessa manhã é despertar em você, que você seja um chorão. Que você saia daqui, eu quero ser um chorão. Eu quero ser um cara que chora, se quebranta diante do Senhor. Que tipo de choro é esse? E está claro, se a gente olhar o contexto de toda a história aqui, que aqueles que receberam a promessa do consolo, o que vão ser consolados, não são em primeiro lugar os que choram a perda de uma pessoa querida. Ele não está falando disso. Mas ele está falando daqueles que choram a perda da sua inocência, aqueles que choram a perda da sua justiça, do respeito próprio. Ou seja, essa segunda bênção aqui, primeira foi o pobre de espírito e agora essa segunda, Jesus está falando que esse segundo estágio aqui, e uma coisa é você ser espiritualmente pobre e reconhecer, outra é entristecer-se, chorar por causa disso. Ele está falando aqui, mas teologicamente fosse, uma coisa é confissão, outra coisa é contrição. Quando eu reconheço que sou pobre, fraco, pobre de espírito e preciso da ajuda de Deus, senão eu não me salvo, eu não tenho como me salvar se não for por Jesus, porque por mais que eu busque, por mais que eu tente fazer algo, sempre falho. Isso é confissão, mas agora isso tem que trazer uma contrição ao meu coração. Isso tem que mexer comigo. Isso tem que começar a me fazer chorar, a se desgastar. Meu Deus, olha o estado que eu estou. Então a gente precisa notar, amados, que Jesus está dizendo que a vida cristã, de acordo com Jesus, não é como muitos acham, dizem, vendem, querem propagar, uma vida só de sorrisos, só de alegria. Somos crentes, eu sempre estou sorrindo. Mas Jesus falou que felizes os que choram. Felizes aqueles que olham para si mesmos e falam, Deus, eu não mereço. Felizes os que choram. E há cristãos que acham que ser cheio do Espírito é sempre dizer que tem que ter um sorriso no rosto. Mentira. Propaganda enganosa. Quando você olha o Sermão do Monte lá em Lucas, alguns dizem que não é o mesmo sermão, enfim. Mas Jesus fala, ai dos que agora riem. Mas a verdade é que existem lágrimas cristãs. Choro cristão, vamos dizer assim. Choro gospel. Choro gospel é palha, né? Choro cristão, lágrimas cristãos. E é pouca gente que verte. É pouca gente que chora essas lágrimas. Qual que é o verdadeiro choro, então? Qual que é o verdadeiro choro? Primeiro ponto aqui, o verdadeiro choro. O cristão não se refere à tristeza do luto. Nós estamos falando disso, aí todos choram. Porque Jesus está falando com discípulos aqui. Todo mundo chora pelo luto, pela dor, pela perda de alguém querido. Mas ele está falando da tristeza do arrependimento. O verdadeiro choro é quando acontece que eu percebo o quanto tenho feito para agradar o diabo e desagradar a Deus. Quando eu me dou conta, Deus, a minha vida está sendo agradar ao inimigo e não agradar ao Senhor. E quando eu desagrado o Senhor.
Eu olho e vejo o que Deus tem feito por mim, o quanto Ele me ama, tudo aquilo que Ele fez, e aí vejo meus atos, minhas intenções, a luz diante desse Deus Todo-Poderoso. Isso tem que fazer o quê? Chorar. Tem que me fazer chorar e clamar pelo perdão dEle. Deus me deu vida, Deus me deu alegria, Deus me deu família, Deus me deu igreja, Deus me deu tantas coisas, e eu desagrado Ele. E quando eu estou diante dEle, isso começa a mexer comigo. Então eu tenho que entender a necessidade do perdão de Deus. Deus, eu preciso do teu perdão. E aí, amado, se você entender a necessidade do perdão de Deus, vai começar a brotar talvez as primeiras lágrimas. Deus vai gerar as primeiras lágrimas. Amados, não existe felicidade, não há felicidade sem certeza de perdão. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque não existe felicidade sem a certeza de que Deus os perdoou. Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque não há perdão sem uma verdadeira confissão. Quando você abre teu coração, e não vai ter confissão se verdadeiramente eu e você não nos arrependermos, não temos uma conversão profunda. E não existe conversão profunda sem choro. Choro do lamento, do estado que nós estamos. Então o choro, Jesus está dizendo, é o alicerce para a felicidade. Porque o choro vai gerar uma conversão genuína, que vai te levar ao arrependimento, a confessar e entender, Jesus me perdoou. E nós estamos sendo moldados. A Bíblia diz que nós estamos sendo moldados a sermos a estatura do padrão, estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Deus quer que você seja como Jesus. A Bíblia diz que Ele, Romanos 8:29, diz que Ele é o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o modelo a ser seguido, e Ele disse para nós, felizes os que choram, felizes os tristes. E hoje há diversas pessoas chorando por aí. Tem pessoas que estão chorando por centenas de coisas. Mas qual é esse choro que produz felicidade? É esse verdadeiro choro que tem a origem em algo espiritual. O lamento. É quando a gente percebe a distância. Imagine um abismo gigantesco entre aquilo que Deus deseja que você seja e aquilo que você tem sido. O que Deus deseja que você seja, meu irmão? O que Deus deseja? Qual o propósito de Deus para a sua vida? É esse. E aonde você está dentro desse propósito? Está muito longe? Se está longe, isso tem que gerar choro em você. Tem que gerar lamento em você. Felizes são aqueles que espiritualmente choram. Quando nós percebemos que no nosso viver diário, como cristão, no nosso dia a dia, a partir desse ponto, a gente começar a ver, puxa, eu não estou vivendo aquilo que Deus quer. E aí Deus pode começar a agir. Ele pode começar a transformar a nossa vida em caminho da felicidade. Meu irmão, você deve lamentar, eu e você devemos chorar, quando nós percebemos que os planos que Deus tem para nós estão bem distantes daquilo que nós estamos fazendo. Isso tem que gerar choro. Nós devemos chorar e lamentar quando nós percebemos as mentiras que falamos. Nós temos que chorar e lamentar quando a gente perceber a ira que há no nosso coração. Nós temos que chorar e lamentar quando a gente percebe o quanto nós somos habilidosos em manipular. Tem gente que coloca Deus na parede. Deus, eu ordeno. Ué? Mas quando eu olho para a minha vida e começo a ver tudo isso, eu começo e comparo isso com a santidade de Deus. Sabe o que me resta? Chorar. Deus investiu tanto em mim. Deus investiu tanto em você. Ele nos lavou com o seu sangue. A Bíblia diz que Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Que Ele tem sonhos e projetos a nosso respeito. Mas tem dias que eu oro pela manhã e digo assim, Deus, veja como é que eu estou vivendo o meu dia a dia. Isso tem que me levar a chorar, a se quebrantar. Quando você se conscientiza de quem você é, à luz da Bíblia, à luz do Senhor, diante do Senhor, quem você é, que mesmo sendo um filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus Pai amoroso, eu não tenho me comportado como tal.
Quando eu maculo o seu nome, quando eu envergonho o nome dele, eu devo me prostrar, chorar, chorar e chorar. Por isso que ele fala, felizes os que choram. Por isso, amados, nós devemos chorar. Esdras chorou. Esdras, quando orava, ele dizia o seguinte, prostrado diante da casa de Deus, ele chorava diante do Senhor. Paulo, certa vez, ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esses homens não estavam errados quando lamentavam, quando choravam, como se colocavam diante do Senhor. Então, o primeiro choro que existe aqui, amados, você deve chorar. Caiu a transmissão? Você deve chorar pelo teu estado, por quem você é, por como você está, chorar por você. O segundo estágio do choro, a Bíblia diz que Jesus chorou pelo pecado dos outros, pelas consequências do pecado que trariam juízo, trariam morte. Eu e você como cristão, além de lamentar e chorar pelos nossos pecados, nós temos que chorar e lamentar pelos pecados e pelos erros de nossos irmãos. Eu e você, Jesus está dizendo que nós somos levados a chorar pela miséria espiritual daqueles que nos cercam. Sabe aquele irmão que se envolveu em alguma coisa ilícita? Sabe aquele irmão que abandonou os caminhos do Senhor? Aquele que tem lutado contra o pecado? Que não tem lutado contra o pecado com seriedade, com firmeza? Na verdade, esse nós temos que orar, chorar por ele. E eu vejo que a igreja, às vezes, a igreja como um todo, coloca-se no outro lugar, falta desse choro no meio da igreja. E quando alguém peca, quando alguém erra, nós apontamos o dedo, nós condenamos, nós empurramos o cara. Mas quando a Bíblia ensina é que quando houver um irmão que está em pecado, que está se afastando do Senhor, o meu e o seu papel, sabe o que é? É chorar, é lamentar, é clamar pelos erros dele. E não ser um atalaia, ser um propagador, anunciar os pecados e os erros do outro. É isso que Deus nos chama. Chorar pelo pecado dos nossos irmãos. Chorar por aqueles que caem, chorar por aqueles que tropeçam. A gente gosta de notícia ruim, né? Essas notícias ruins nos cativam, prendem a nossa atenção. Somos atraídos, né, chocados pelo pecado alheio, mas chorar pelos pecados do nosso irmão é um nível mais alto que eu e você temos que atingir. Quantos aqui conhecem pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, ou que estão se perdendo, e em vez de você falar, um dia eu falar, de nós falarmos da pessoa, será que nós choramos por isso? Só que isso tem mexido em nós. Quantos aqui têm amigos que caminhavam com você, serviam a Deus, andavam juntos, servindo ao Senhor, e está perdido? Nós, não quer nada com nada. Isso tinha que trazer choro, dor. Mas nós temos que cultivar essa consciência do corpo de Cristo. Viver como corpo de Cristo, vencer como corpo de Cristo. Tem conquistas, amados, que nós só obtemos juntos, em unidade, em corpo. Por isso que você precisa fazer parte de uma igreja, de uma congregação. Conviver, ter unidade, viver em unidade. Porque o tropeço de um irmão significa que aquela conquista, daquela terra prometida, aquilo que Deus tem prometido para nós, está sendo adiado. Não vou ler o texto agora, mas se você quiser ler depois, Josué capítulo 7. A Bíblia fala de um homem chamado Acã, e do pecado de Acã. E Acã, o seu pecado trouxe derrota e atraso para todo Israel ali, para todo o povo de Israel que já tinham destruído Jericó e estavam naquela pequena cidade de Ai, mas por esconder coisas ilícitas, o pecado dele trouxe peso sobre toda aquela comunidade. Inclusive muitos perderam a vida. E aí Deus fala para Josué que o povo havia pecado. Deus não fala, tem um homem pecando. O povo pecou, porque tinha alguém em pecado. Por isso, a gente deve exercitar a prática do choro, pelos erros, pelos pecados dos nossos irmãos. Conta essa história de 4 touros, 4 touro, lá na África. Andavam juntos esses 4 touros. E os leões cercavam para atacar.
Se você olhar o National Geographic, às vezes parece essas caçadas lá, né? Tem aquele outro, não é boi, não é touro, é o gnu, é gnu? Gnu, né? Também faz assim, mas eles têm que andar em bando. Havia então esses 4 touros, quando o leão aparecia, eles se fechavam, o leão não encarava o chifre daquele bicho lá, e até que um dia um deles falou assim, estou cansado de ficar sempre no mesmo lugar, vou dar uma espalhada por aí. Cada um ficou num lugar, e aí o leão atacou, matou 1 a 1. Porque nós temos que andar juntos. Unidade começa quando a gente enxerga a importância dos irmãos em nossa vida. Gosto muito de uma música do Asaf. Eu coloquei no grupo da igreja lá. É o que seria de mim se não fosse meus irmãos e irmãs. Depois, se alguém achar, posta no grupo da igreja lá. Amados, nós somos frutos de relacionamentos. Todo mundo é importante. 1 Coríntios 12, Paulo fala no 21, 22, 26, que o olho não pode dizer não tenho necessidade da mão, a mão não pode dizer não tenho necessidade do pé, porque todos somos importantes, cada membro do corpo é importante. Quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem. E isso não pode ser um slogan, um adesivo bonito para nós, isso tem que ser uma verdade. Quando um sofre não só a perda, uma fatalidade, mas quando sofre por causa do pecado. Quando alguém está abatido, o inimigo está tentando derrubar, todos nós sofremos, todos nós devemos orar, isso deve começar a mexer em nosso coração. Eu creio que avivamento é isso, avivamento gera isso, avivamento produz isso. Esse é um princípio ensinado por Jesus. Chorar e sofrer por aqueles que precisam de libertação. Qual foi a última vez que você chorou por alguém assim? E existe um terceiro choro, um terceiro nível desse choro, que é mais profundo. Vamos chamar do choro inclusivo, o choro pelos pecados da humanidade. Nós aprendemos que nós devemos chorar pelos nossos pecados, que devemos aprender a chorar pelos pecados dos meus irmãos, mas também o Senhor Jesus nos leva a entender que é necessário chorar pelos pecados do mundo. Que isso tem que começar a mexer com a gente, mas aprender a chorar e a lamentar a forma com que o ser humano, com que os homens têm desperdiçado a vida, desonrando a Deus. Nós devemos chorar pela miséria, pela infelicidade humana, pela infidelidade humana. E principalmente porque os homens têm dado as costas para Deus, têm desobedecido a Deus. E além do sofrimento eterno que isso vai causar, isso causa hoje a ausência absoluta da felicidade do Senhor. A humanidade está se satisfazendo com os desejos que a Bíblia fala da carne. Corações cheios de adultério, corações que maquinam o mal, que enganam uns aos outros, pessoas estão sendo enganadas. O egoísmo que assola o mundo, quanta gente se beneficiou com essa pandemia. Graças a Deus pelas vacinas, mas quantas, né? Empresas não ganharam exorbitantemente essas farmacêuticas aí, né? Centenas. O mundo está invertendo seus valores morais. Tem guerra, tem miséria, tem fome, tem desigualdade por toda sorte de canto daí. E isso tem que mexer comigo e com você. Mas qual foi a última vez que você viu uma notícia do mal assolando alguém, uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, e isso mexeu com você a ponto de você chorar? Você não pode ficar vendo salsicha, que alguns dizem que eu sou sócia dele, eu vou começar a pedir, vou trabalhar lá, pedir um emprego, alguma coisa assim. Mas não adianta ficar vendo salsicha, não sei quem, só para ver tragédia. A Bíblia fala para você não pôr imagens de sangue diante dos seus olhos. Tem gente que gosta de ver, nossa, lá, e manda no zap lá o corte que o cara fez, perdeu a perna, o cara quebrou a cabeça. Para com isso. Se isso não for para gerar algo assim, Senhor, deixa eu ver como é que está a minha cidade e tal. Nem assista. E quando você vê algo, alguma tragédia, alguma coisa, isso tem que mexer com você. Por isso que nós somos os chorões.
Chorar pela situação. Jeremias chorou por Jerusalém, Jesus chorou por Jerusalém. Nós temos que chorar por Maringá, pelo nosso país, pelo mundo. Esses dias de pandemia, né? Famílias que foram dizimadas. Isso tem que mexer com você. Mas isso não mexe, alguma coisa está errada aí dentro. E eu vou ser bem enfático, está faltando conversão. Nós não podemos andar na rua, ver uma situação de alguém sofrendo e isso não mexer com a gente, não incomodar, não voltar para casa e aquilo não sair da sua mente. Porque nós estamos nos acostumando com a tragédia, nós estamos acostumando com a infelicidade humana, nós estamos nos acostumando com a miséria humana. Problema dele, cada um por si, vamos lá. Mas existe uma escala do choro aqui. Primeiro, chorar pelos erros e fracassos pessoais, amém? Segundo, chorar pelos erros e fracassos dos meus irmãos. E terceiro, chorar pelos erros e fracassos da humanidade. Porque todo aquele que recebeu o Espírito Santo vai chorar pela miséria humana. Sabe por quê? Porque esse choro tem um propósito. Bem-aventurados que choram. Por quê? Qual que é o propósito? Serão consolados. Receberão o Espírito Santo. E, amados, esse é o consolo. Chorar pelos seus pecados. Qual que é o consolo de você chorar pelos seus pecados? O consolo de Deus virá sobre você. Sabe como? Na forma de Deus vai começar a trazer um padrão santo para a tua vida. Deus vai começar a trazer o consolo e trazer ética para a tua vida. A retidão de Deus operando na sua vida, o Espírito Santo começará a agir na sua vida, e esse choro pelo seu pecado, o Espírito Santo vai começar a agir em você, vai começar a levar a andar em santidade, uma vida reta, uma vida que agrada a Deus, e você sentirá uma força dada por Deus, formando-se dentro de você, e você será levado a cada dia a viver, aí sim, os sonhos de Deus. Porque isso está mexendo com você, o Espírito Santo vem, age, e a cada dia vai te levando a um nível maior, a um nível maior, a um nível maior. Por isso você é feliz, Jesus está dizendo, feliz é os que choram, porque eles serão restaurados do seu estado, da sua situação. É o poder do Espírito Santo, tornando possível você viver a perfeita vontade de Deus. Deus, enche-me com o teu Espírito, Deus, traz o seu Espírito, para quê? Para você viver isso, amém? Está entendendo? Aí você vai pisar nas mesmas pisaduras que andou Abraão, Moisés, Davi, Paulo e tantos homens de Deus. Este é o consolo, porque nada, amados, nada consola mais o homem e a mulher do que viver plenamente a vida que Deus projetou para eles. Nada vai ser mais consolador do que viver a vida que Deus projetou para nós, vivermos acima de toda mediocridade terrena, vivermos acima de toda comparação, vivermos, como a Bíblia fala, como reis e sacerdotes sobre a terra, implantando o reino do Senhor. E as pessoas que choram, que lamentam a sua própria miséria, o seu próprio estado, seus pensamentos, seus pecados, suas práticas, a Bíblia diz que eles serão consolados pelo único consolo que pode aliviar o total desespero, que é o perdão da graça de Deus. Quando você reconhece, Deus te perdoa e Ele sopra da sua graça, sopra do seu Espírito, Ele te invade. E o maior de todos os consolos é a absolvição anunciada de cada pecado, de cada pecador que chora. Cada pessoa que chora, Deus está dizendo, te absolvo. A consolação no Velho Testamento era uma missão que era dada ao Messias. Ele seria o consolador. Ele seria aquele que quebrantaria os corações. Por isso, quando Simeão, aquele idoso senhor, sacerdote, ele esperava ansioso pela consolação de Israel. E Cristo vai derramar o seu óleo fresco sobre nossas feridas e vai trazer cura. As nossas consciências que estão amargas, marcadas. Esse choro tem um propósito. Você receberá de Deus o seu consolo. Quando você chora pelo seu pecado, o perdão vem. Mas quando você chora pelos pecados dos seus irmãos, você vai ser consolado.
Porque você vai começar a perceber o padrão de santidade de Deus operando na vida das pessoas, na vida da igreja, o padrão do Senhor. E aí você vai começar a ver, e muitos aqui já viram isso, pessoas que não eram, passam a ser algo. Aquele que fracassava, não fracassa mais. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que adulterava, já não adultera mais. Aquele que roubava, já não rouba mais. Por quê? Porque você começa a ver o padrão de santidade de Deus agindo na vida das pessoas. Aqueles que serviam a Satanás, passam a servir a Deus. E aí eu sou consolado com isso. Jesus é profundo nisso, amados. Porque esse consolo aqui é algo que ver cada vez mais pessoas, crianças, adolescentes, juniores, jovens, velhos, adultos, seja o que for, vivendo em retidão, em santidade, desfrutando da plenitude de Deus. É viver o que a igreja primitiva viveu. E eu creio que esse é um sonho que pode ser realidade, sim. Não é uma ilusão, não é algo utópico, é um sonho que pode se tornar realidade. Mas para recebermos esse consolo, nós devemos chorar pelos fracassos de nossos irmãos, suplicar por eles. E o terceiro choro, que é chorar pela humanidade, que é o degrau mais elevado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem o seu coração voltado para o mundo. E quando Deus está falando de mundo aqui, está falando de todo tipo de costume, de prática, de cultura, de língua, de pensamento, de valores. Não está dizendo das nações em si, de tudo. Isso está dizendo que Deus, olha que interessante isso, que se Deus amasse uma pessoa pelo que ela faz, pelo aquilo que ela pensa, se Deus amasse alguém por aquilo que ela deseja, então Deus ia ter que rejeitar as outras pessoas que fossem se comportar de maneira diferente. Mas não é assim. Isso faz a gente entender que Deus nos ama porque somos criados por Ele. Deus nos ama não pelo que fazemos, não pelos nossos costumes, não pelas nossas práticas, pela nossa cultura, mas Deus nos ama e nos oferece um amor incondicional. E por isso Ele ama a mim, a você, a todos igualmente. E eu e você devemos chorar pela humanidade. Chorar porque a humanidade tem desprezado esse amor incondicional de Deus. E consequentemente abandonado a Deus. Nós devemos chorar. Esse choro. E aqueles que choram pela humanidade vai receber um consolo que é indescritível, não tem como a gente imaginar. Mas é algo parecido com o que a Bíblia fala, porque a gente verá a glória de Deus cobrindo toda a terra, como as águas cobrem o mar. A glória de Deus em toda a terra. Imagine nós fazermos um tratamento de choque aqui na igreja, a partir de hoje. Imagine se a partir de hoje nós vamos interromper todas as atividades realizadas pela igreja. Nós vamos desativar todos os departamentos, todos os ministérios. E nós vamos simplesmente começar a chorar pelos pecados da humanidade. E nós entendemos o princípio. Vamos praticar isso. O que você acha que vai acontecer? Se todos entendermos. Se a igreja, o cristianismo decidido de Maringá entender. Se as igrejas de Maringá entender. Se as igrejas do Brasil entender isso, amados, nós vamos viver o maior avivamento que essa terra já viveu. Porque Deus não está importando tanto com o que eu faço. Ele ama. Ele está se importando com as pessoas que estão lá fora. Chorar por aqueles que estão sofrido. Feliz é aquele que chora com um propósito. Esse choro, sabe o que ele é? Ele é uma semente. Uma semente que vai ter uma colheita feliz. É aquele teu familiar, é aquele teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, aquele amigo, aquele colega, aquela pessoa do teu trabalho, aquele teu vizinho que ainda não conhece a Jesus e está perdido na vida. Esse choro é uma semente que vai trazê-lo
para perto do Senhor. Aquele que chora, aquele que se humilha, aquele que se dobra perante Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai sentir na sua cabeça a mão consoladora daquele que nada do que existe foi feito sem Ele. Você vai sentir a mão dele sobre você, porque o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, te purificou completamente. Quando nós chorarmos, quando aquele que chora recebe aquele consolo, que vai brotar lá do seu interior, e aí vai surgir o que a Bíblia fala: no seu interior fluirão rios de água viva, uma fonte de água cristalina, que jorra para a vida eterna. E você vai celebrar ao ver seus irmãos em Cristo, andando em triunfo, voltando aos caminhos do Senhor. Isso é um consolo. Aquele que chora pela iniquidade humana será consolado ao presenciar o reino de Deus, alcançando nações, alcançando os povos não alcançados, alcançando nações. Nada consola tanto o homem quanto o consolo de Deus. Nada mais do que o consolo. Por isso Jesus, antes de subir, falou: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas. Felizes os que choram. Mas nós temos uma alma que é insaciável. Estou terminando já. A nossa alma é insaciável. A alma é mente, vontade, emoções, é quem você é. A nossa alma é insaciável. E algumas pessoas que não conhecem Jesus, elas pensam assim: eu vou começar a beber um pouco, porque eu preciso me distrair, né? Eu vou me distrair, na semana eu vou lá e vou beber um pouquinho. E depois ela bebe um pouco, passa um tempo, beber já não é suficiente, ela vai fumar, porque ela precisa preencher aquele vazio, precisa ocupar o tempo dela, ela precisa esquecer as coisas dela. E aí o cigarro, daqui a pouco ela vai começar a fumar, e o cigarro já não é o suficiente, e ela vai para uma droga, tá vendo uma droguinha ali, só para dar um baseadinho, só para... E aí depois ela vai para uma droga mais forte, e ela vai se afundando. Tudo isso por quê? Porque a alma é insaciável. Somente o Criador pode satisfazer a tua alma. E só que você sabia que a alma do cristão também é insaciável, ou pode se tornar insaciável. Você pode se acostumar com aquilo que Deus faz. Você pode se acostumar com a paz, com o refrigério. Você pode se acostumar com as curas. Você pode se acostumar com cultos, com celebrações, com as manifestações de Deus, com a glória de Deus, com a presença de Deus. E aí, como é que foi o culto ontem? Foi bom, assim, o louvor estava fraco. O pastor falou demais, tal. Sabe que a gente vai se acostumando. O pastor falou demais, já está acostumado. A alma acostuma, só que o problema é que depois que ela se acostuma, ela despreza. E mais tarde ela abandona, elas viram as costas para a obra de Deus, para aquilo que Deus está fazendo. Tudo isso é sinal, claro, de insatisfação, de ausência de consolo de Deus na alma. Só Deus pode satisfazer a tua alma, meu irmão. Só Deus pode satisfazer. As obras não podem satisfazer. Nem aquilo que Deus faz pode satisfazer a tua alma. Porque agora eu estou sendo abençoado no trabalho. Porque agora eu fui promovido. Porque agora eu estou ganhando mais. Porque agora eu casei. Porque agora eu tenho um bom emprego. Agora eu tenho um plano de saúde. Porque comprei um carro, fiz uma casa. Porque agora eu estou... isso são bênçãos. Mas isso não satisfaz a alma humana. Você compreende isso? Nós precisamos da revelação, da paz de Deus em nossa alma. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quanta verdade escrita aqui, quanta verdade, quanta realidade. Quando nós nos envolvemos com o pecado, isso afronta a Deus, isso desonra a Deus. Quando eu minto, quando eu dou o calote, quando eu faço algo, eu tenho que chorar. Nós temos que chorar, se quebrantar. Deus nos dá tudo. E muitas vezes nós temos devolvido a Ele somente afronta. Deus tem nos dado tudo e nós temos devolvido desonra. Amados, Ele não merece isso. Ele não merece. Mas quando eu choro por isso, pelo meu estado, pelo dos outros, eu serei consolado. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Deus secará as nossas lágrimas. Talvez você esteja numa situação bem adversa na sua vida, bem complicada. Cada um aqui tem a sua história. Chore diante de Deus.
Chore, se quebrante, se rasgue diante de Deus. Ele mudará a sua história. Amados, o nosso desejo, o meu desejo nessa manhã é que Deus encha este lugar de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes, juniores que choram. Quantas pessoas já passaram por esse ministério aqui? Muitos estão em outras igrejas, a gente se alegra, né? A gente vai conversar com alguém. Ontem nós estávamos lá no Somos Um, pastor Thiago, da Open Jovem. Me converti na Cristianismo Decidido, em Rolândia, lá no Vila Oliveira. Aí eu brinquei com ele, aí eu me converti na Assembleia, então a gente fez uma troca aí. Mas quantos estão longe dos caminhos do Senhor? Quem está em outras igrejas, glória a Deus. Mas quantos estão longe? Isso tem que começar a gerar um choro em nós. E a gente tem que aprender a chorar como criança. E como é que a criança chora? Ela não chora só com as lágrimas, né? A criança chora com o corpo inteiro, né? Tem criança que manifesta no dedo, na mão. Chora, se entrega. Você chora de virar a chorar. Deus está despertando em nós, amados, uma consciência profunda que nós somos insuficientes espiritualmente. A nossa espiritualidade é insuficiente. E Ele quer conduzir eu e você para um choro profundo. Pense comigo. Analise comigo. Feche seus olhos se você puder. Até quando nós vamos sepultar nossos queridos antes do tempo? Isso deve fazer com que a gente chore. Até quando a gente vai ver crianças assoladas por enfermidades terríveis, sem que nós sejamos instrumentos de Deus para cura, sendo que Deus prometeu isso para nós? Isso tem que nos fazer chorar. Enquanto nós vermos prostitutas, travestis sendo marginalizados, desprezados, usados nas esquinas das nossas cidades, sem que nós sejamos suficientemente capazes de deixar o amor de Deus fluir através da nossa vida para a vida deles, para abençoá-los, a ponto de resgatar a vida deles, a ponto de resgatar a dignidade deles, isso deve nos fazer chorar. Ter um Deus tão poderoso, majestoso, uma fonte inigualável de poder, uma torrente de águas vivas, e nós o estrangulamos num canalzinho, gota a gota, a ponto que mal sai uma gotinha de nós para abençoar outros. Isso deve nos fazer chorar. Dias atrás eu falava com os pastores da nossa igreja aqui, numa reunião. É uma inquietação no meu coração, assim, de pessoas passarem por aqui, passarem por nós, nossa vida, precisando ser transformadas, libertas de drogas, de vícios e tantas coisas. E ela caminhar com a gente, isso não acontecer nada na vida dela. Não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo. Mas eu acho que Deus permite isso, para isso comece a quebrantar nós, nos quebrantar, para que nós não sejamos inertes, inoperantes. Que quando alguém tiver um encontro conosco, esse é o ano dos relacionamentos extraordinários, amados. A palavra que Deus nos deu. Então, se eu conhecer alguém nesse ano, quero que seja extraordinário na vida dessa pessoa, que ela se lembre do que Deus fez na vida dela, através da minha, da tua vida, o resto da vida dela. Deus escolheu servir pessoas através de mim e de você. E muitos têm sofrido porque não têm agido assim. Isso tem que te fazer sofrer, chorar.
Você tem que olhar para a tua empresa, para o teu negócio. Puxa, isso aqui não é para eu ganhar dinheiro, porque sabe por quê? Deixa eu falar algo. A Bíblia diz, olha, observe os passarinhos. Eles não falta nada, não falta comida, não falta veste, eles têm tudo. Parem de pensar no teu sustento. Pega o teu negócio, a tua empresa, aquilo que Deus te deu, os bens que Deus te deu, e pense o seguinte: Deus, como eu posso servir pessoas, abençoar pessoas, aqueles que estão sofrendo. Senhor, talvez tenha alguém desesperado. Lembrei do Pedrão agora lá com o seu lanche. Às vezes vai passar um cara ali precisando comer, e você vai dar um lanche pro cara, só que não é o dar, é o jeito que você dá, e aquilo muda, o cara se sente amado. Morador de rua, um trabalhador, um emprego que você dá, uma oportunidade que você tem de abençoar uma família, dando um emprego para a pessoa, e aquilo não muda só a vida dela financeiramente, começa a dar dignidade, começa a dar sentido para aquela pessoa, e ela começa a ver em você Jesus. Sabe aquela pessoa que te persegue, que fala mal de você, que tem transtornado a sua vida, que tem transformado a sua vida no inferno? Comece a chorar por ela, para que ela encontre o mesmo Senhor que você encontrou, para que ela se encontre com Jesus, que ela seja consolada, por isso você vai ser consolado também. Para você se tornar esse canal de bênção, para eu me tornar esse canal de bênção, eu primeiro devo chorar pelas minhas iniquidades, chorar pelas iniquidades dos meus irmãos, e chorar pela iniquidade de toda a terra, e aí serei consolado. Quem tem filho pequeno sabe disso, né? Adolescentezinho assim, crescer dói, tá? A dor do crescimento. Chegou o tempo de nós, como igreja local, sentir essa dor do crescimento. Senhor, eu oro nessa manhã para que nós sejamos imersos, Senhor, num batismo de arrependimento, Senhor. Não um choro produzido pela emoção, mas um choro genuíno que vem da tua alma, da nossa alma, Senhor, produzido por reconhecer quem nós somos e as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Eu oro por aqueles que estão aqui neste lugar essa manhã, aqueles que nos assistem pela internet. Se você tem entendido quão pequeno você é, quão fraco, tão desastroso, e se arrepende disso, isso te dá vontade de chorar pela besteira que você fez, pelos pecados que cometeu, pelas coisas que falou. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Existe um consolo, e o consolo chama-se perdão, o perdão de Deus.